Imagem é tudo aquilo que o outro consegue ver e tudo aquilo que está em contato no nosso corpo. Então, nosso cabelo, maquiagem, a roupa que a gente veste, todos os acessórios, tudo aquilo que estiver em contato com a gente faz parte da nossa imagem, inclusive a forma como a gente fala, gesticula, que a gente anda. Então, tudo isso envia uma mensagem para outra pessoa. E você já deve ter passado por situações que as pessoas falam: nossa, eu pensei que você fosse mais antipática, ou então, nossa, eu pensei que você era super divertida, ou então achava que você era uma pessoa diferente. Isso é imagem interpretativa. Quando o outro olha para você, ele cria uma imagem interpretativa porque a gente não tem elementos concretos que façam com que a gente tenha certeza daquilo que a gente está vendo. Então o outro cria como se fosse uma ilusão ou aquilo que ele acha que você é. E é aí que entra. Oi, meu nome é Karen Velasco, eu sou consultora de imagem e personal stylist. Seja bem-vinda ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre a sua imagem e o que ela diz sobre você. Mas antes de tudo, eu quero explicar o que é imagem. Muitas pessoas estão muito focadas só na roupa bonita, naquilo que deixa ela com a cintura marcada, longilínea, que deixa ela mais magra. Só que a gente tem que falar sobre imagem, o que é isso e como o outro age de acordo com essa sua imagem que você construiu. Imagem é tudo aquilo que o outro consegue ver e tudo aquilo que está em contato no nosso corpo. Então, nosso cabelo, maquiagem, a roupa que a gente veste, todos os acessórios, tudo aquilo que estiver em contato com a gente faz parte da nossa imagem, inclusive a forma como a gente fala, gesticula, que a gente anda. Então, tudo isso envia uma mensagem para outra pessoa. E você já deve ter passado por situações que as pessoas falam: nossa, eu pensei que você fosse mais antipática, ou então, nossa, eu pensei que você era super divertida, ou então achava que você era uma pessoa diferente. Isso é imagem interpretativa. Quando o outro olha para você, ele cria uma imagem interpretativa porque a gente não tem elementos concretos que façam com que a gente tenha certeza daquilo que a gente está vendo. Então o outro cria como se fosse uma ilusão ou aquilo que ele acha que você é. E é aí que entra a importância de saber o que a nossa imagem está passando. Porque muitas vezes essa primeira impressão, essa imagem interpretativa está totalmente errada. Isso faz com que as pessoas não queiram confiar na gente ou investir. Você já deve ter passado por situações que alguma pessoa olhou para você e falou: nossa, você trabalha com isso, ou então não enxergou o seu potencial, não viu que você era uma profissional capacitada para aquela área. Isso quer dizer que a sua imagem interpretativa não está ligada com a sua imagem profissional. Às vezes você está se vestindo de uma forma completamente diferente e as pessoas criam uma ilusão negativa de você. E isso faz com que você não crie relacionamentos. E relacionamentos é a base da sobrevivência do ser humano. Você precisa se relacionar para as pessoas confiarem em você, para as pessoas gostarem de você, para as pessoas investirem em você. E hoje, todo mundo é profissional, todo mundo trabalha de alguma forma vendendo a sua imagem, seja você CLT ou não. Então você tem que pensar na importância que é a sua imagem, principalmente nesse meio profissional. Quem nunca fez uma entrevista e a entrevistadora te olhou dos pés à cabeça e fez um sinal negativo, tipo, não botou muita fé em você? Tipo, olhou e falou assim: essa aqui não. E o seu currículo pode estar impecável, você pode ter o currículo de 2 páginas, isso não vai fazer com que você fique com a vaga. E eu tô te dizendo isso com a maior confiança de todas, porque eu já passei por isso. Eu já tive frustrações durante anos em relação à minha área profissional. Eu já fui negada em várias entrevistas, mesmo tendo um dos currículos, assim, não vou falar que eu sou a melhor de todas, né, porque também seria demais. Mas eu tinha experiência, eu tinha muito curso, eu tinha iniciativa. Só que eu tinha uma imagem que não condizia com aquela profissão que eu queria, com aquilo que eu estava mostrando. Eu não passava confiança nas pessoas e por isso elas não queriam investir em mim. Então, você começar a pensar na sua imagem é fazer com que qualquer pessoa, em qualquer lugar, saiba que você é uma pessoa confiável, uma pessoa que vale a pena gastar o dinheiro e o tempo. E para exemplificar para vocês, eu vou dar um exemplo de que aconteceu com uma cliente. Eu não vou dar o nome dela, porque ela pode estar assistindo isso daqui. Então, digamos que o nome dela é Fernanda. A Fernanda, ela trabalhava numa clínica. Na verdade, vou exemplificar melhor. Ela passou pelo menos 7 anos da vida dela se especializando numa área. E ela se tornou cirurgiã dentista. Então não era qualquer área. Ela tinha um cargo muito alto no local onde ela trabalhava. Só que a Fernanda, ela era muito pequena,
tinha várias tatuagens, gostava muito de se vestir com algumas camisetas de desenhos, gostava muito de tênis, gostava de roupas mais despojadas, que fossem confortáveis, até porque ela era cirurgiã dentista, não rolava ficar de saltão, às vezes ficava em pé, enfim, não é alguma coisa muito glamourizada. Mas por cima dessa roupa ela ainda usava um jaleco. E pelo fato dela ser muito pequenininha, ter essas tatuagens, ter também um cabelo que... aqui a gente também não tá falando de feio ou bonito, mas ele era um cabelo curtinho, liso, ele não tinha muita personalidade, ele não chamava muita atenção. Só que aí tem também a questão dela usar touca, usar óculos, o óculos era muito grande, ele tinha um formato muito redondo, então ele passava toda essa mensagem de infantilidade, por mais que ela já fosse uma mulher que tinha aí, sei lá, quase 30 anos, mais ou menos. E aí, ela chegou até mim querendo uma consultoria para melhorar essa imagem dela, para ela conseguir se vestir bem, mas sem perder essa personalidade. Ela não ia parar de usar as roupas de personagens de desenho, ela não ia parar de usar tênis, mas ela queria trazer certo profissionalismo e mais seriedade para a imagem dela. Porque o que acontecia com ela? Toda vez que alguém chegava, até mesmo quando ela atendia crianças, os pacientes achavam que ela era a enfermeira, ou que ela era assistente, ou que ela era uma estagiária, e não a cirurgiã. Então, gerava um certo medo no paciente, porque ele falava, essa garota aqui que vai cuidar de mim, essa garota que vai fazer uma cirurgia. E não era qualquer cirurgia. A gente sabe que quando a gente está falando de cirurgião dentista, sim cirurgias que têm algum certo risco. Então, a pessoa tem que confiar em você. É que nem médico, ninguém dá o seu coração para o médico fazer uma cirurgia cardíaca. Não, você tem que confiar naquela pessoa, tem que rolar uma química, né? Tem que ter espaço para um relacionamento. E ela percebia que muitas vezes as pessoas ficavam com esse pé atrás, tentavam mudar para outro cirurgião, não queriam finalizar aquele procedimento porque eles sentiam que não podiam confiar nela. Como eu falei, ela tinha tatuagem, isso não dava para tirar, isso não dava para mudar. E ela também não queria esconder. Então o que a gente fez? A gente construiu uma imagem baseada numa cartela de cor um pouco mais sóbria. Então aquele jaleco dela que era todo branco, ele começou a ser cinza, ele começou a ter tons mais sóbrios. As peças, por mais que fossem camisetas infantis, elas vinham com blazer, elas vinham com alguma peça de alfaiataria. E é claro, ela não quis salto, até porque não tem como usar salto dentro de um centro cirúrgico. Ela continuou usando tênis. A gente também pensou num corte de cabelo, a gente mudou a coloração do cabelo dela, em vez de ser um preto, sem muita personalidade, ela passou para um ruivo, que tinha cachos, que tinha um corte... se eu não me engano, era um Chanel com pontas, então não tinha personalidade, era um corte forte. Então a gente trouxe toda essa personalidade forte para ela começar a ser reconhecida como uma profissional. Como eu falei também, ela era muito baixinha. Esse é o tipo de coisa que independente não dá para usar. A gente faz ilusão óptica, mas ali ela estaria usando tênis, então ela continuaria sendo baixinha. Mas aí fora da clínica, do local onde ela trabalhava, ela podia usar peças que alongassem a silhueta dela, que ela parecesse ser mais alta, então ela poderia expressar que ela era uma mulher imponente, que ela era uma mulher com presença. A gente começou a também dar algumas dicas de comportamento, né, para ela se colocar de uma forma mais séria, de ela ter uma postura mais ereta, para ela passar esse tipo de confiança. E isso foi o resultado da construção da imagem dela. As pessoas começaram a reconhecer ela de forma diferente, a ver ela de forma diferente, porque as cores e as roupas, todos os detalhes que a gente trabalhou, mandaram uma mensagem para o cliente dela. Então eles começaram a ter mais confiança, começaram a acreditar no trabalho dela, porque querendo ou não, ela era uma excelente profissional, passou anos trabalhando. Eu confiaria super todos os meus dentes para ela. Então isso foi a construção de imagem dela, isso é se importar com a imagem e saber o que você está passando. Ela não precisou abandonar a personalidade, ela não precisou abandonar os gostos pessoais dela, que eram as tatuagens, as roupas infantis, com desenhos infantis. O tênis, ela não precisou abandonar isso, a gente só fez um upgrade, a gente só pegou a imagem dela e melhorou. Então é isso que você tem que começar a pensar na sua imagem, ela não está errada, você não precisa abandonar tudo, você não precisa pegar suas roupas e jogar no lixo, você só precisa encontrar os pontos positivos dentro da sua imagem e conseguir se expressar da forma que você deseja. E no final ela se sentiu muito mais confiante, ela conseguiu se colocar de forma mais...
com mais força na frente dos seus clientes. Os clientes pararam de confundir ela com a estagiária, porque primeiro, o jaleco dela não era igual ao de todo mundo, era um jaleco diferente, era um jaleco da profissional, era um jaleco da Fernanda. Então, independente, todo mundo já sabia que ela era a cirurgiã dentista, a cirurgiã-chefe daquilo dali. Então, ela começou a ver essa mudança de comportamento nos seus clientes. As pessoas começaram a reconhecer ela como uma cirurgiã e não como uma estagiária, e não como uma assistente, não como segundo plano. Começaram a dar importância para ela. E ela mesma começou a se dar mais importância. Ela começou a ver beleza nela mesma, ela se sentiu com uma autoestima elevada, ela se aceitou porque ela achava muito... Ela achava que estava errado o fato dela gostar de camisetas com desenho, o fato dela gostar de usar tênis e não está. O seu gosto pessoal não é errado e não é um problema. Não tem problema você gostar de laço ou então de desenho animado. Não tem problema de você gostar de tênis ao invés de salto. Você só tem que saber como se colocar como uma profissional, que as pessoas devem confiar e se importar. E quando eu falo sobre construir imagem, tem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração, porque existe aquele consenso comum, né? Aquelas regras que já estão enraizadas na sociedade. Por exemplo, quem está usando branco é porque gosta de roupas leves, é porque está usando algo relacionado ao verão, ou então, sei lá, um terno branco, ele pode ser automaticamente lido como um terno de casamento. É uma roupa totalmente preta, é porque uma pessoa está de luto, ou então ela é roqueira, etc. Enfim, a gente tem essas regras e essas regras elas continuam valendo. Então aqui eu nem vou discutir sobre a Havaiana no meio corporativo, porque isso não foram regras que eu escrevi, são regras que não sei que ano, não sei que década isso vai mudar, mas por enquanto a gente tem que se vestir de acordo com o dress code. E para vocês terem uma ideia de como a roupa é importante, você tem que pensar quando você se veste para o encontro. Qual é a primeira coisa que você pensa? É na sua roupa. Se você chegar primeiro que o cara, como é que você vai se identificar? Você vai falar da cor do seu cabelo? Não, porque muito provavelmente vai ter um monte de morena e um monte de loira do seu lado. Vai falar sobre a sua roupa. E terceiro, você vai pensar naquela roupa que chame a atenção da pessoa. Então, se você tá afim de ter um relacionamento social ou sexual com essa pessoa, você vai pensar numa roupa que chame a atenção, uma roupa que faça com que o outro te olhe com outros olhos, ou então que o outro entenda que você quer muito mais do que bater um papo, que você quer sair dali e ter um relacionamento com essa pessoa. Então, a roupa é muito importante. Por exemplo, num contrato, se você tá fechando um contrato com uma pessoa, ela quer o seu serviço, você não vai aparecer de qualquer jeito, você não vai aparecer de havaiana, você não vai aparecer de roupas sujas, mas muito mais esse visual estético, a construção da imagem, ela vai além do que é bonito ou do que é feio, mas sim conseguir se expressar para o outro. O outro tem que saber, na hora que ele olha para mim, que eu entendo de moda. É por isso que eu tenho referência de moda, é por isso que às vezes eu ando com umas roupas estranhas, umas roupas que não estão muito no comum das pessoas, é por isso que às vezes eu chamo a atenção. É para isso que eu me visto, é para chamar a atenção, é para que as pessoas percebam que eu sou profissional da moda. Elas podem não saber que tipo de profissão eu tenho, mas elas vão saber que eu entendo daquilo. É assim que você tem que construir a sua imagem, para que as pessoas olhem para você e falem, cara, ela entende disso. Ela é uma boa profissional. Eu ainda não sei quem é ela, mas eu quero conhecê-la. Quando a gente fala de construção de imagem, muita gente pensa que a gente está falando só da roupa. Então você já quer sair daqui comprando um monte de roupa que você vê no Pinterest ou no Instagram. Só que não é assim. Como é que a gente veste alguém que a gente não conhece? Então, seu primeiro passo para construir a sua imagem, ela está alinhada com seus desejos, suas necessidades e principalmente a área que você atua profissionalmente hoje, você tem que fazer uma autoanálise. Se olha no espelho. Você é a profissional que você sempre quis ser? Você se vê sendo importante, sendo uma profissional que as pessoas pensam, que as pessoas indicam, que as pessoas lembram, independente dos anos que essas pessoas já passaram na sua vida? Como você se vê hoje? Se você se olhar no espelho, que tipo de primeira impressão você tem? Se as pessoas te veem na rua, como elas devem pensar sobre você? O que elas acham que você é? Se você não souber isso, você não vai conseguir comprar roupa nenhuma e quando comprar, ela não vai ficar bonita, você não vai se sentir bem nela, você vai se sentir desconfortável e aquela parte de confiança e de investimento vai cair por água abaixo porque ninguém vai confiar em você se você mesma não confia em si mesma a ponto de se expressar, de ser você ao vestir. Então a gente tem que pensar nesta questão de levar a nossa personalidade em primeiro lugar. Até mesmo colocar os nossos gostos pessoais em primeiro lugar. Ah, mas as pessoas vão me julgar, as pessoas vão pensar.
as pessoas vão te julgar de qualquer forma. Então é muito mais fácil você fazer isso ganhando dinheiro e vendendo o contrato do que só as pessoas te julgando e você continuando no mesmo lugar. Então faz essa autoanálise. E se você quiser ainda levar um pouco a fundo essa autoanálise, pergunte para as pessoas que trabalham com você. Qual é a primeira impressão que elas têm de você? Que tipo de mensagem elas associam à sua imagem? Será que elas confiam em você? Será que você é uma pessoa importante? Será que é uma pessoa que os outros levam em consideração? Que a sua opinião é algo que importa? Tenta fazer essa autoanálise e fica de olho no próximo vídeo.